Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Fernando Henrique Campos, docente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e vou dar sequência à disciplina de Fundamentos de Programação. Na aula passada aprendemos o que é um pseudocódigo e como representar um algoritmo através do pseudocódigo. Também conhecemos um pouco sobre a linguagem de programação que utilizaremos nessa disciplina, o Pascal. Na aula de hoje abordarei o tema Tipos e declarações de variáveis. Essa aula tem como objetivo que o aluno entenda o que são variáveis, seus tipos e diferenças. Compreender para qual tipo de informação deve ser utilizada determinada variável, entender a sintaxe de declaração e atribuição de valores a variáveis e desenvolver algoritmos com variáveis. Vamos ao início. Precisamos entender o que é uma variável. Uma variável é o local onde é armazenado um determinado tipo de dado, sendo que cada tipo de variável pode armazenar um determinado tipo de dado. Como assim? Vamos ao seguinte exemplo. Suponhamos que eu desejo armazenar uma bola de futebol. No caso, este é meu dado a ser armazenado. Onde eu posso armazenar ela? Vamos ver as possibilidades. Em uma lata de alumínio? Em uma garrafa PET? Em um armário com diversos compartimentos ou em uma caixa? Bom, na lata e na garrafa PET, impossível. No armário, até poderia, mas a melhor escolha, qual é? A caixa, porque cabe perfeitamente a bola. Então, nesse exemplo, a bola é meu dado a ser armazenado e a caixa, armário, lata e garrafa PET são os tipos de variáveis. Mas, e se o dado a ser armazenado fosse, nesse caso, um líquido? O local ideal para ser armazenado ainda seria a caixa? Então, dessa forma, podemos perceber que existem diferentes tipos de dados, sendo que para cada tipo de dado devemos escolher o tipo de variável correta para armazená-los. Vamos a mais um exemplo. Suponhamos que eu tenho 4 variáveis do tipo caixa e armazenei uma bola dentro de uma delas. Imagine agora as caixas fechadas. Como eu vou saber em qual armazenei? Nesse sentido, é necessário que nós nomeemos as variáveis para que cada uma delas tenha uma identificação única no programa. Então, falando agora em termos técnicos, uma variável do ponto de vista da programação de computadores é uma região na memória do computador previamente identificada, cujo objetivo é armazenar dados ou informações por um determinado período de tempo. E é imprescindível que toda variável possua um nome para sua identificação e um tipo que identifique o que pode ser armazenado nela. Entendendo o que é uma variável, precisamos agora saber mais algumas informações a respeito dela. Por quê, onde, quais os tipos e como declarar variáveis. Opa, devagar, um de cada vez. Então vamos lá. Por que declarar variáveis? Recordam-se na primeira aula, onde utilizamos uma receita de bolo para fazer uma analogia com o algoritmo? Vamos voltar a ela. Olha ela aí. Se observarmos antes da forma de como devemos fazer o bolo, logo no início da receita, são descritos os ingredientes que vamos utilizar nelas. Por quê? Imagine que começamos a fazer o bolo e no meio da receita descobrimos que está faltando ingrediente. Não ia ser legal, né? Então, assim como a descrição dos ingredientes na receita de bolo, antes de iniciar o algoritmo, devemos declarar todas as variáveis que serão utilizadas nele. Próxima pergunta. Onde? Onde eu devo fazer a declaração das variáveis? Observe a estrutura básica de um programa na linguagem Pascal. Podemos ver a palavra var, que é equivalente à palavra variáveis em pseudocódigo. As variáveis devem ser declaradas logo abaixo da palavra var. E quais os tipos de variáveis? Existem diversos tipos de variáveis, cada uma possui suas características e pode armazenar um determinado tipo de informação. As variáveis, dependendo da linguagem de programação utilizada, podem ter uma ligeira variação em seu nome e capacidade, sendo necessário dessa forma consultar as especificações de cada linguagem de programação. Veremos aqui então, a princípio, um tipo de variável e depois veremos o resto delas. Um dos tipos de variáveis existentes é o tipo char, equivalente a caractere em pseudocódigo. Esse tipo de variável é utilizado para armazenar uma única letra ou símbolo existente em textos. O que pode ser armazenado nesse tipo de variável? Em suma, qualquer caractere, letra, número, símbolo, mas desde que seja apenas um. E a última pergunta agora. Como declarar variáveis? A sintaxe para a declaração de uma variável em Pascal é a seguinte. Então, primeiramente é informado o nome da variável, no caso desse exemplo aqui, sexo, 2 pontos, e o tipo da variável, que nesse caso aqui é char, e ponto e vírgula para finalizar.
Na sequência, observamos um exemplo de declaração de uma variável. Veja que a declaração da variável é feita logo após a palavra var e antes da palavra begin. Quando declaramos uma variável, ela é como uma caixa vazia, ainda não tem nada dentro. E como fazemos para ter algo dentro da caixa? Para isso, utilizamos o símbolo de atribuição. Atribuição é a forma de indicar que uma variável vai receber um determinado valor ou informação. Em Pascal, a atribuição é indicada pelo conjunto de símbolos, igual. Então, nesse exemplo, para colocarmos a bola na caixa, primeiramente informamos o nome da variável, igual, e o valor que será atribuído à variável. Após isso, o valor já estará dentro da variável. Então, conforme o exemplo inicial, como fazemos para atribuir a letra M à variável sexo? Então, ficaria dessa forma. Nome da variável que vai receber o valor, o símbolo de atribuição e o valor a ser atribuído, no caso M. Entre aspas simples, pelo motivo do M ser um caractere, ou seja, um texto. Na sequência, é possível observar um exemplo de declaração da variável maioridade do tipo char. E no corpo do algoritmo é atribuído à variável maioridade o valor S. Importante, somente é possível atribuir um valor a uma variável no corpo do programa, ou seja, entre o begin e o end. Após o entendimento de como trabalhar com variáveis em um algoritmo, agora veremos os outros tipos de variáveis disponíveis na linguagem Pascal. Tipo string. Nesse tipo de variável é possível armazenar qualquer tipo de textos. As variáveis do tipo string têm esse nome porque podem armazenar uma cadeia de caracteres, ou seja, um texto. O que pode ser armazenado? Qualquer conjunto de caracteres, inclusive espaços vazios. Vamos a um exemplo. Suponhamos que a bola seja um caractere. Então possuo dois tipos de variáveis que podem armazenar esse caractere. Uma do tipo char e outra do tipo string, ok? No entanto, se posso utilizar qualquer uma das duas para armazenar a bola, qual seria a melhor escolha? A char, porque ela é a variável correta para armazenar apenas um caractere. Mas não posso armazenar no tipo string também? Sim, no entanto, utilizar uma variável do tipo string para armazenar apenas um caractere é como utilizar um armário de N compartimentos para armazenar somente uma bola, ou seja, causa desperdício de memória. Nesse slide podemos observar um exemplo onde foram declaradas as variáveis nome e função que são do tipo string. E no corpo do código, a variável nome recebe o valor Fernando e a variável função recebe professor adjunto. Importante, o nome de uma variável nunca pode ter espaços vazios. Também o nome de uma variável não se deve conter símbolos e nem iniciar com números. Próximo tipo de variável que vamos ver é o integer, que é equivalente ao inteiro em pseudocódigo. O tipo integer permite somente o armazenamento de números inteiros, sejam eles positivos ou negativos. Dessa forma, nela podem ser armazenados somente números inteiros, ou seja, sem casas decimais. No seguinte exemplo, são declaradas as variáveis mês e ano, do tipo integer. E no corpo do programa é atribuída a variável mês, o valor 8, e a variável ano, o valor 2018. Note que quando o valor não é do tipo texto, ou seja, um valor numérico, não é necessário utilizar aspas simples. As aspas simples são somente utilizadas para informar valores do tipo texto em variáveis do tipo char ou string. Próximo tipo real. Esse tipo de variável é utilizado para armazenar números na forma decimal, sejam eles positivos ou negativos. Geralmente é utilizado em problemas onde maior precisão é necessária. Podem ser armazenados números decimais e número inteiro. No entanto, utilizar uma variável do tipo real para armazenar um valor do tipo inteiro é desperdício de memória do computador. Neste exemplo, é declarada a variável média final, do tipo real, e no corpo do código é atribuído a esta variável o valor 7.5. Neste exemplo, atente-se ao seguinte: como estamos utilizando uma linguagem que utiliza o idioma inglês, temos que adotar as normas inglesas de numeração, ou seja, as casas decimais devem ser separadas por pontos e não por vírgulas. E o último tipo de variável é o tipo boolean. Esse tipo de variável pode armazenar somente dois tipos de dados. Podem ser armazenados true, que é o verdadeiro, e false, que é o falso. No seguinte exemplo, é declarada uma variável do tipo boolean, chamada aluno matriculado. E no corpo do código é atribuído o valor true à variável. Observe que o valor true não está entre aspas, porque não se trata de um texto simples, e sim de um valor lógico.
Ok? Então, esses são os tipos de variáveis existentes na linguagem Pascal. No próximo exemplo, vamos fazer um código que vai receber em variáveis o seu nome, idade, endereço e RG. E depois vai exibir esses dados na tela do computador. Neste mesmo exemplo, vou fazer uma alusão a como seria o comportamento da memória do computador mediante a declaração e utilização das variáveis. Observem com atenção. Vamos executar o código linha a linha. Então, informamos o nome do programa, a palavra var, e iniciaremos a declaração das variáveis. A primeira variável será a variável nome, que será do tipo string. Observe que quando ocorre a declaração da variável, já é guardado um espaço na memória para a mesma, junto com a identificação da variável e seu tipo. Observe ainda que a variável declarada ainda não possui nenhum valor. E o mesmo acontece com as outras variáveis, idade do tipo integer, endereço do tipo string e RG do tipo integer. São reservados espaços para as mesmas, mas ainda não possuem nenhum conteúdo, até que sejam atribuídos valores a elas. Após a declaração, indicamos o início do corpo do código com a palavra begin. E nas linhas seguintes, atribuiremos valores a todas as variáveis. A variável nome recebe Fernando. Não se esqueçam que quando se trata de um texto, o mesmo deve estar entre aspas. Observem na memória do computador, no espaço reservado à variável nome. Veja que somente após a execução da linha 9, onde é atribuído um valor à variável nome, é que a mesma possui um valor. Assim ocorrerá com qualquer outra variável. Seguindo, a variável idade recebe o valor 28, a variável endereço recebe o valor Avenida Brasil e a variável RG recebe o valor 4534. Ok? Até aqui tudo certo. Agora vamos escrever os valores que estão contidos nessas variáveis na tela do computador. Então, como ainda não ensinei isso, faremos uma pausa na execução do código para aprendermos como se faz. Nós já vimos que para escrever um valor na tela do computador, utilizamos o comando write_ln. E entre os parênteses e as aspas inserimos o texto a ser exibido, ok? No entanto, agora nós queremos exibir o valor que está armazenado em uma variável. Como fazemos isso? O comando para se escrever na tela do computador continuará o mesmo, write_ln. No entanto, para exibir um valor que está contido dentro de uma variável, devemos colocar entre parênteses a identificação ou nome da variável, a qual queremos exibir o valor. Atinem-se que quando queremos exibir o valor de uma variável, não devemos colocar o seu nome entre aspas, porque a mesma não se trata de um texto, e sim da identificação da variável. Caso coloque o nome da variável entre aspas, será exibido o nome da variável e não o seu valor. Neste exemplo, podemos observar que a variável nome recebe o valor Fernando. E utilizando o comando write_ln, abre parênteses, nome, que nesse caso representa a identificação da variável, e fecha parênteses, será exibido na tela do computador o valor armazenado na variável, no caso, a palavra Fernando. Então, agora que já aprendemos isso, voltaremos ao nosso código. Na linha 14, utilizaremos o comando write_ln para exibir o valor da variável nome. Nesse ponto, na tela do computador, já estaria sendo exibido o valor contido na variável nome. Mas observe na memória do computador o espaço referente à palavra nome. Observe que mesmo o valor sendo exibido na tela, o valor continua ali na variável. O valor de uma variável somente muda quando nós atribuímos um valor a ela. E o mesmo ocorre com qualquer outra variável. Então agora exibiremos o valor das variáveis idade, endereço e RG. E agora chegamos à linha 18, que representa o fim do programa. Agora observe na memória do computador o que acontece quando chegamos ao final do mesmo. Sim, os espaços reservados para as variáveis são apagados, assim como seus valores. Mas e se eu quiser guardar esses valores para utilizar posteriormente? Para isso, o meio mais comum é a utilização de um sistema gerenciador de banco de dados. Então recorde-se que as variáveis em um algoritmo só existem e mantêm seus dados em tempo de execução. Ou seja, assim que o algoritmo termina, elas perdem seus dados. Beleza? Mais uma informação útil na declaração de variáveis. Suponhamos que nós temos 3 variáveis, x, y e z. E as 3 são do tipo integer. Além da maneira convencional que aprendemos para declará-las, podemos declará-las utilizando a seguinte sintaxe. x, y, z, integer, ponto e vírgula. Ok? Isso para qualquer tipo de variável, desde que as mesmas sejam do mesmo tipo. Neste exemplo, podemos observar a declaração das variáveis nome, nome pai, nome mãe do tipo string, das variáveis RG e CPF dos tipos integer, e das variáveis nota 1, nota 2 e média final do tipo real. Agora é o seguinte, vamos evoluir um pouco mais no nosso conhecimento sobre variáveis.
E se ao invés de eu deixar um valor fixo para ser exibido, eu quiser atribuir a uma variável um valor que o usuário digitar? Como fazer? Para isso, nós utilizamos o comando readLN. A sintaxe para uma variável receber um valor digitado pelo usuário é a seguinte: readLN, abre parênteses, nome da variável que vai receber o valor e fecha parênteses, e como em qualquer outro comando, é necessário indicar que o mesmo foi finalizado, inserindo o ponto e vírgula ao seu final. Bem fácil, né? Uma coisa importante a se frisar é que o tipo da variável que irá receber o valor deverá ser compatível com o valor digitado pelo usuário. Ou seja, se a variável for do tipo string, deverá receber um valor do tipo string. Se a variável for do tipo integer, deverá receber um valor do tipo integer. Ou isso poderá causar um erro durante a execução do programa. Observem este exemplo. Foi declarada uma variável chamada nome usuário do tipo string. E foi utilizado o comando readLN para atribuir um valor digitado pelo usuário à variável, nome usuário. E na linha seguinte está sendo utilizado o comando writeLN para exibir o valor da variável nome usuário. E o que aparecerá na tela do computador? Não temos como saber, pois será exibido o nome que o usuário digitou, seja ele qual for. Para finalizar a nossa aula, faremos aqui o seguinte exercício. Criaremos um algoritmo onde serão declaradas duas variáveis, sendo que a uma será atribuída um nome digitado pelo usuário e na outra uma idade, também digitada pelo usuário. Após isso, o algoritmo deverá exibir na tela do computador o nome e a idade digitados. Aqui vão alguns passos para facilitar o desenvolvimento do algoritmo. Primeiro passo: crie a estrutura básica do algoritmo. Segundo passo, dê um nome ao algoritmo. Terceiro passo, declare as variáveis necessárias para o seu algoritmo e seus respectivos tipos. Quarto passo, solicite ao usuário a digitação dos valores. Quinto passo, realize a leitura dos valores. Sexto passo, exiba o nome e a idade armazenada nas variáveis. Sétimo passo, finalize o seu algoritmo. Agora pause o vídeo e tente fazer para saber se assimilou bem esse conteúdo. Então, vamos à resolução. Na linha 1, demos o nome do programa e na linha 3, a palavra var. E como teremos que armazenar o nome e a idade do usuário, e nome é do tipo texto, então a variável texto é do tipo string. E a variável idade, como vai armazenar o inteiro, será do tipo integer. Então na linha 4, declaramos a variável nome do tipo string e na linha 5 a variável idade do tipo integer. Na linha 7, indicamos o início do algoritmo com a palavra begin. E vamos pensar a partir daí. Eu tenho que exibir um nome e uma idade digitados pelo usuário, não é? Então, como é que o usuário do programa vai saber que ele tem que digitar um nome e uma idade? Resposta: temos que informar para ele. Então, na linha 8, utilizando o comando writeLN, exibimos a seguinte mensagem: digite seu nome. E quando ele ver essa mensagem, ele vai digitar o seu nome. Aí temos que fazer a leitura desse valor e armazenar na variável nome. Então na linha 9 utilizamos o comando readLN, entre parênteses, nome. Agora temos que repetir o mesmo processo para a idade do usuário. Então na linha 10 utilizamos o comando writeLN e pedimos que ele digite a sua idade. E na linha 11 informamos através do comando readLN que o valor que ele digitar será armazenado na variável idade. Assim, finalizando na linha 12 e 13, utilizando o comando writeLN, exibimos o nome e a idade digitados pelo usuário e finalizamos nosso algoritmo. Então, após este exemplo, finalizamos nossa quarta aula, onde abordamos os tipos de variáveis e como trabalhar com elas. Um grande abraço e até a próxima!